Boa noite, pessoal. É um prazer imenso estar aqui no primeiro dia do maior evento literário do Brasil, falando com vocês, mediando essa mesa com duas pessoas muito importantes. Meu nome é Gabriel Weiner, eu sou produtor, roteirista de quadrinhos, especialmente da minha área, estar junto numa mesa com o Gabriel Bá, assim, é uma honra, um privilégio, não o conhecia. E esse cara aqui do meu lado está abrindo portas e desbravando uma mata aqui para quem faz arte no Brasil de uma maneira que é fundamental para quem está fazendo cultura, fazendo arte, fazendo quadrinhos hoje. Do meu lado esquerdo aqui, a Rachel, que escreveu o primeiro livro dela a partir do filme A Cinco Passos de Você. Rachel, you have your first book written from the movie. Yeah. Yes. And it was your first novel. It was my first novel, yes. And it's a best-selling novel. It definitely was really crazy how that worked out. Yeah. In a few minutes we're gonna enter in this subject. É um livro lindo, é um filme lindo, emocionante, triste para burro. Eu não consigo, porque eu choro toda vez que eu leio, eu choro toda vez que eu vejo esse filme. E nossa mesa de hoje vai falar sobre como que é a relação de um livro que vira um filme, de um filme que vira um livro, e de como essas mídias hoje em dia se conversam, né? E para começar isso, eu acho que a gente está aqui na Arena Sem Filtro, a Arena Jovem aqui. Eu queria primeiro fazer uma pergunta para vocês. Tem gente aqui que escreve ou quer virar escritor? Tem gente que quer fazer cinema? E eu acho que assim é uma oportunidade aqui no primeiro dia da Bienal, e isso não pode deixar passar em branco, ainda mais que a gente tem um público jovem aqui, um público que tem esse desejo, que é ou apenas leitor ou consumidor, ou quer produzir as suas próprias histórias, mas a gente está passando por um momento muito delicado no mundo, muito importante no Brasil se tratando de cultura, muito importante no Brasil se tratando de liberdade de expressão. A gente não pode deixar de falar aqui que, como evento literário, a importância do livro nas nossas vidas, a importância do livro na nossa formação como homem, como a formação como pessoas, na formação do nosso caráter. E eu acho que eu não poderia me furtar de dizer isso nessa plateia, com essas pessoas que eu admiro e com uma plateia que eu espero que entenda isso da maneira correta. A gente está passando num momento no Brasil, especificamente, extremamente difícil com cultura. A cultura estão tentando pisotear a nossa cultura, estão tentando censurar os nossos artistas. Isso já com a comprovação da censura ao edital LGBT, que aconteceu há poucos meses atrás. E isso está acontecendo no cinema, que é uma mídia que requer milhões de investimento, e por isso talvez à primeira vista tem um interesse maior dos governantes, que vamos travar o investimento de quem precisa de muito dinheiro para fazer. A gente está num evento de livro, e o livro é importante. A gente sabe como o livro é importante para a gente se libertar, para a gente estar falando das coisas que são importantes. E a gente não pode aceitar isso de maneira nenhuma. A gente não pode. A gente está na Bienal e talvez, para mim, hoje aqui, eu vejo como mediador dessa mesa o momento mais importante da minha carreira. Porque eu estou falando, a minha primeira Bienal, eu estou falando no maior evento literário do Brasil, eu estou falando para um público que eu acho que essa mensagem precisa ter, com artistas que eu admiro, e a gente está vivendo um momento em que estão tentando oprimir a cultura, estão tentando oprimir as pessoas, estão tentando, como a gente não vê desde sempre.
E isso é interessante porque quando a gente fala de uma passagem de uma mídia, seja do cinema para o livro, seja do quadrinho para o cinema, a gente vê como é importante essa nossa, como os nossos sonhos são transplantados também para a realidade. Porque na medida que a gente escreve um livro, que a gente sonha com alguma coisa, como os livros de filosofia, como os romances, quando a gente pensa numa sociedade mais justa, a gente está botando a nossa forma de expressão para frente para tentar isso. E se barram uma hora o cinema, por que daqui a pouco não estão fazendo isso com os livros? Imaginem só se alguma hora algum governante fala, eu não quero fazer um livro sobre fibrose cística. Imagina isso. Eu não gosto de fibrose cística, eu não quero tratar desse problema, esse problema não deve ser tratado. Imagina se eu falar assim, eu não gosto de um quadrinho que fale sobre 7 irmãos desajustados que encontram, não sei, os caras, a justificativa é tão bizarra que o cara fala Umbrella Academy, pá! Cara, não dá, a gente não gosta da número 7. Vão parar, não pode ter até a número 6, mas número 7, Gabriel, cortou essa parada. E a gente não sabe como que isso tem um reflexo na nossa realidade. E é muito importante que a gente não confunda, nunca, liberdade de expressão com liberdade de opressão. E esse talvez seja um dos grandes motivos que eu assim, não pude me furtar. Aliás, meus amigos chegaram agora, eles acabaram de perder a minha fala inicial, vou repetir aqui, que a gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de opressão. Então, quando a gente tenta falar da transposição da mídia para o filme, da liberdade que a gente aqui quer estar fazendo uma coisa que chegue para milhões, que a gente esteja falando de coisas boas, coisas que unam as pessoas, fazendo arte no geral, a gente tem a obrigação de estar pensando de como as páginas que a gente escreve agora podem estar não só refletidas nos filmes, nos livros, nos games, em todo um processo cultural que é incrível para a gente desenvolver para o futuro. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente tem uma página em branco na nossa frente. O que a gente tem que ter cuidado é para essas páginas não serem queimadas. Então, assim, obrigado por essa oportunidade. Eu acho que, para quem não me conhece, eu tenho uma editora chamada Guará Entretenimento. Eu sou um dos responsáveis pela primeira adaptação de um filme de super-herói aqui no Brasil, baseado num quadrinho. Então, por isso que esse papo tem a ver. E é com muita honra aqui que eu vou dar a palavra agora. Desculpa um pouco falar de outros assuntos no meio disso, mas a gente vai falar dos filmes, vamos falar dos processos. Eu quero saber muitos, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. E eu acho que, na ordem das coisas, vou primeiro passar a palavra para Rachel, para ela falar um pouco do processo dela, ela apresentar para vocês, e vamos tentar ter essa conversa um pouco mais fluida, e vamos para frente para a gente conseguir continuar, ter um papo nós três. Eu vou tentar interromper um pouco menos, e vamos nessa. Rachel, thank you for your presence here at the panel. Absolutely, I'm so happy to be here. Brazil has been just absolutely amazing. It's such a beautiful city, Rio, and this is just such a great opportunity. I'm so happy to be here. Yeah, and it's so crazy because when I heard about your book and about your and the movie that your book was made, it was incredible. I'm going to be with you here, talking about your process, talking about your fans. Yeah, thank you so much. O livro da Rachel é o primeiro best-seller desde que foi lançado aqui no Brasil, desde março de 2019, desse ano. Está no primeiro lugar, já vendeu mais de 100 mil exemplares.
É incrível isso. E tem um processo interessante que foi adaptado a partir de um livro, do filme. Ela escreveu o livro, então tem um processo diferente do Gabriel, que criou a HQ junto com o Gerard, e a partir daí foi feita a série. E eu queria saber um pouco disso, porque you are like, when I was researching of you, you are like a ghost for me. You're so discreet at the web. I can follow who is Rachel? Who is Rachel? Who is Rachel? Where is she? Where are the interviews? Yeah, it sometimes feels like I was going to interview like a person that I didn't know. I didn't Somebody have that doesn't even exist. I'm just kidding. and here you are, and I can congratulate you. Thank you so much. And I want to talk about your experience, because Yeah. that's why you're here, to share with us. Definitely. Well, it has been absolutely a crazy journey. I can definitely say that much. The opportunity to do this and to raise awareness about cystic fibrosis was always at the heart of this project. So it was so important to me and to everybody involved in 5 Feet Apart to really come together and create a story that kind of put cystic fibrosis in the limelight. And yeah, it was just such an incredible journey and an experience getting to talk to people that had cystic fibrosis and talk to their families and just kind of learn about CF and the disease. And yeah, it was just absolutely incredible, for sure. Yeah, but yeah, you have this book. You have this issue, this medical issue that you have to show the people what it is. But it's something that touches me, that I don't have the diseases. The disease that's how come you can be in love with someone and it's not able to feel it. And so when you began this, you think about yourself in the way, if you're not able to do this, what can you do? What was your approach when you were in this process? Yeah, I mean, and that's really the heart of the story, is these people Stella and Will are polar opposites. They're completely different. And then there is this spark between them. And what starts out as just this chemistry turns into this beautiful romance where they end up falling in love, but they can't be closer than 6 feet at any one time. And I think that's just what's so, I guess, touching about the story, is that there are these two people that are so passionately in love, but they're just unable to touch each other, to even just reach out. And I feel like especially you see that near the end of the novel, just when, events happen. I don't want to spoil it in case anybody hasn't read it, but just when, there's pain and there's suffering, and you see the person that you love suffering, and you can't just hold them, or you can't just reach out and touch them. And yeah, it was really interesting to kind of step into that experience and also just kind of learn about that experience. And yeah, it was really But and how was the process? When did they reach you and to begin the process of the book? How this happened? Yeah, so that was a really interesting process. As I said, the heart of this project was always to raise awareness about cystic fibrosis, and that was kind of the heart of it from the start, with Justin Baldoni and Claire Wineland, who was she was an American YouTuber that had cystic fibrosis, and she was an incredible advocate. So it was really important all along, and that was kind of the heart of the project. And then reading the story and falling in love with the characters and falling in love with this tale of these two people was just it was really touching, and it was really incredible just to kind of experience that and kind of put myself into that experience and just learn as much as I could. Yeah, so it was really great to see. And you have like this how the actors and the physiognomies of them help them to write the book. Yeah, that was always, I think I did one revision kind of near the beginning
because they had finally released the cast list. So I knew Cole Sprouse would be in it, and Haley Lou Richardson, and all these people. So it was kind of interesting to see how my descriptions of the characters changed based on who they had cast as the actors. So that was always really interesting. I had pictured Poe a little differently in writing it, and when they cast Moises, I was a little surprised, but then he absolutely crushed the part. He did such an amazing job of embodying Poe and all that Poe was, so I thought it was incredible. So they begin the project, they begin to write the script, and you got in, right in. Yeah. And do you think there was a balance between the interference of you and the script and in the other way around? Yeah, there was definitely an interesting balance. The two screenplay writers, Mickey Daughtry and Tobias Iaconis, are just incredible at their job. And I'm actually working with another book now with Mickey Daughtry. And yeah, I think it was really interesting, kind of the screenplay and then the book. Kind of seeing how we could play off of each other and also kind of understand what the other person was saying sometimes, just by what was written on the page. It was really interesting to, take the screenplay and be able to, it was written primarily through Stella's perspective. It was just like one perspective, one point of view through Stella. Yeah. So it was interesting to really, go through the screenplay and divide it up and see where I could, really bring out Will's character and really, moments where they hadn't, necessarily, taking the time to explain his past or different elements of his personality and really just bring that to the light, which is always really important. Yeah, because when you read the book, you have a deeper way to reach the characters. You have a deeper way to find out. Giving one example, the relationship that Will has with his mother, and the relationship that Abby has with Stella, and who's Abby and who Stella is. So you have liberty of doing this, or you was just like create this yourself? Is your story, or the screenplayers and the project says no? This is the background. Use it. How was it? I definitely had so much liberty in doing that. I think going into it, when we decided on the dual point of view and decided on, creating the character, really creating the background of the character of Will, that was always really important. I had a ton of freedom in kind of, his past and his relationship with his mother and what that kind of looked like. And that was always really interesting. And I think that's always something special about the book. You get some more background into the characters. Sometimes you get their internal experience and their emotions and their feelings that you might not necessarily get. So yeah, it was really good kind of being able to build out these characters and really make them flourish and make them, turn into full people. Actually, we always have these differences when we have the book and we have a TV series or a movie, but both of your novels, of your comic book, have differences. But and specifically in your book or your comic or the movie based on the book based on the film, the end has really a difference of the book. Yeah, and that was kind of a decision that I made with my editor at Simon & Schuster. There was the ending that we had in the screenplay, and I think I wrote it out. The first draft that I sent in did contain that ending. That was very similar to the movie. And then we kind of sat down and we were talking about how we could maybe make it different. And I think kind of the most important thing for us was just kind of allowing Will also to have his fair share in the ending. Kind of at the end of the movie, you have Stella's monologue, rather. You have Stella's monologue, and then there's just kind of like the panoramic video, and then, you don't really know. But with this one, that Will is going off, and he's going to explore the world, and, he's going to live his life as much as he can. So yeah, that was kind of a decision that we made, just kind of to kind of bring out Will's future as well, which I think was really important.
Yeah, and one thing that gave me attention is that the movie poster, I thought the same thing. Yeah. the movie poster is a thing, don't you think? Yeah, the movie poster gives you hope. And because na foto do cartaz do livro, do filme, Will e a Stella estão se encontrando numa cena que não tem no filme. Yeah, yeah. And I thought that when I originally saw that, they did have in a like bistro scene is what Yeah. it is. So there was this scene in the screenplay that pretty much was like Stella was out with her nurse Julie and her friends, and she like gets up to get a drink or something, and she looks across the street and there's Will. And then they have this moment that's very similar to the airport where they, go out and see each other, and they're 5 feet apart from one another. Yeah, and when I saw the movie poster, I was like, oh, they're gonna have this ending. And Did they film happened. it? They filmed it. They did. I think it's actually in the On the extra, DVD. the bonus scenes. On They're gonna put it something. on the DVD. Yeah, they filmed it. They did film it, and so that was exciting. Yeah, I finally got to see it, which was good. Yeah. Can I pause a little you to talk with my friend there? Oh my gosh, Because- absolutely. Gabriel, prazer estar aqui de novo com você. Você está num lugar que eu não sei se você exatamente sabe ou exatamente reconhece a importância. É um trabalho que você já tem há pelo menos 20 anos, não é? Pelo menos 20 anos que está a público o seu trabalho, né? Porque você desenha desde que você é muito garoto. E aí, é engraçado de falar do Umbrella, que é uma obra que virou uma série para Netflix. Você também tem uma outra obra que atravessa essa transmediação, que é o Dois Irmãos, que é baseado na obra do Milton Ratum, que virou minissérie da Globo, e que a Globo também pegou o trabalho para divulgar, para estar inserido também dentro do contexto da história. Divulgou na CCXP também, né? Estava ali muito presente sobre isso. E isso para a gente é muito importante aqui. Para a gente é muito importante quando a gente consegue quebrar esse paradigma do brasileiro fazendo cultura pop, do brasileiro querendo escrevendo coisas que são... É o seu primeiro trabalho de herói, não é? O Umbrella É seu primeiro trabalho de herói nesse sentido. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, tipo, como que foi esse processo do seu encontro com o Gerard, de como surgiu essa ideia e de como ela se desenvolveu um pouco para até chegar a Netflix e falar, vamos fazer essa parada. é uma história muito mais longa do que a da Rachel. Muito longa. Eu conheci o Gerard em 2006, em San Diego, na Comic Con. Ele tinha o projeto do Umbrella e eles precisavam de um desenhista e tinham visto alguns trabalhos que eu tinha e ele me mandou o projeto. Então tinha o básico da história, quem eram os personagens, o que ia acontecer na primeira história, que é o Apocalypse Switch. E apesar de ser um gibi de super-heróis, que eu cresci lendo e adoro super-heróis, mas eu me importo muito mais com histórias de relacionamento entre as pessoas, entre os personagens. Esse, na verdade, é o foco do Umbrella. Não os poderes deles, mas como cada personagem interage entre si, dessa família de irmãos adotados que foram criados com essa pressão de salvar o mundo e o que essa carga deixa nos irmãos. Então, foi isso que me atraiu para o Umbrella. E com isso a possibilidade de poder brincar com esse gênero dos super-heróis que eu cresci lendo, então tenho muita referência, mas nunca foi o meu foco, assim, não é o Batman que vai me fazer trabalhar com o super-herói. Seria talvez uma história com o Batman, mas como eu não tenho nenhuma história com o Batman, a história do Umbrella foi o que me atraiu
e aí a possibilidade de começar algo do zero também. E então foi isso, a gente se conheceu há 13 anos atrás, começamos a trabalhar no Umbrella. Ele tinha aí a estrutura da primeira história, mas a gente foi trabalhando juntos. Ele sabe desenhar, mas não consegue, não é um artista profissional. Então, Ele desenha? ele desenha e ele tinha já vários rascunhos, alguns designs de personagem. E isso ajudou, de alguma forma, a dar uma direção para você? Ajudou muito. Ajuda até hoje, porque muito do que tem no texto são descrições do que as pessoas estão vestindo, ou é um elemento específico do cenário, é um tipo de arquitetura, é um tipo de carro, é um tipo de objeto. Então o Gerhard tem uma noção visual muito boa e que faz parte do universo do Umbrella. O Umbrella ele não é só... Ele tem todo um conjunto de elementos que combinam. É o tipo de sentimento que os personagens trabalham, é essa mistura de referências visuais que a gente coloca na história. Então, não é uma cidade específica, é um conjunto de coisas. Outro dia eu estava pensando que o Umbrella, eu coloco no Umbrella tudo que eu acho legal de desenhar. As pessoas, quando começam a desenhar, elas querem desenhar muito personagem. Se você olha o caderno de uma pessoa que está começando a desenhar, só tem personagem. Só tem pessoas e só tem personagens. Porque é isso que, quando você está lendo um quadrinho, você se apaixona pelo Homem-Aranha, você se apaixona pelo Naruto hoje em dia, pelo sei lá quem. Então você vai ver um caderno cheio de Narutos. E aí você fala para as pessoas, mas você quer fazer quadrinhos, você tem que fazer uma página, você tem que ter cenário. E as pessoas falam, mas cenário é chato de desenhar. Né? Não é chato, você tem que achar a parte legal de construir um cenário. O que transforma aquele cenário no personagem da sua história? O que é interessante nessa sala e nessa arquibancada feita de madeira, mas com esses andaimes de ferro e essas paredes coloridas. Então você tem que saber olhar os detalhes das coisas. E nada é chato no Umbrella. Então o Umbrella é o tipo de quadrinho que eu posso pegar e fazer tudo ser interessante. Nada é por acaso, tudo tem ali uma qualidade gráfica, porque não é um mundo real, é um mundo para ser interessante visualmente. E é isso. A gente fez 2 séries, uma seguida da outra, né? Fez A Suíte do Apocalipse, depois fez o Dallas. Foi bem recebido, ganhamos Eisner, foi publicado em um monte de lugar, foi publicado aqui no Brasil. E desde o início, principalmente também porque o Gerhard é músico, e ele já tinha muitos fãs, já tinha um holofote em cima do projeto muito grande, que no início era um medo, porque você vai fazer um quadrinho com um cara que é músico, que nunca fez quadrinhos. Tem muitos exemplos de histórias que deram errado. Você já conhecia ele do rolê, assim? Não. Foi uma coisa Não. tipo, ele chegou a você e falou, Gabriel, eu quero o teu traço nessa parada? Sim, mas eu nunca tinha ouvido a música dele, não sabia quem ele era. Isso foi definitivo? Como assim, definitivo? Ah, você não gostou da sua música, calma aí. Brincando. Não importa o que eu acho da música dele, eu gostei da história, né? Mas eu gosto das músicas dele. Mas eu não conhecia antes. Só que ele já tinha uma puta banda enorme. Então, mas então isso colocou muita pressão no projeto no início. Pressão se ia dar certo ou não. Quem é esse cara que veio de fora, entrando no nosso mundo dos quadrinhos? Só que ele sempre gostou de quadrinhos, quis fazer quadrinhos antes de virar músico. Não deu certo, foi virar músico. Deu certo. Deu certo. Aí voltou para os quadrinhos. Então ele também sempre gostou de quadrinhos, a gente se entende muito bem, tem mais ou menos a mesma idade, então as referências do que a gente leu são as mesmas. Então para fazer o Umbrella a gente se entende muito rápido. E também por toda essa tensão que tinha em cima do livro, sempre teve esse interesse de transformar ele em outra coisa, né? Há 13 anos atrás também era um momento em que, um pouquinho antes, muitas produtoras
de Hollywood iam para San Diego querer comprar projetos. Eu acho que isso aqui vai ser legal. Então eu vi isso acontecendo. Eu vi as pessoas indo atrás de projetos. Antes de desenhar o Umbrella. Antes do Umbrella eu via a partir, sei lá, do Sin City ou a partir do... não sei. Porque eu vou para San Diego todos os anos, desde 97. Então eu vi Hollywood chegando nos quadrinhos e descobrindo esse mundo de histórias e também a tecnologia possibilitando contar isso em filmes, em séries e tudo. Então a ideia inicial era transformar a Umbrella num filme, porque há 13 anos atrás as séries não eram o que elas são hoje, né? E aí eles tentaram, não deu certo. Você tem um tempo para tentar isso, e aí esse tempo expirou. Aí era a Universal que queria fazer. Aí a Universal, a parte de TV, veio de novo e falou: tá bom, a gente quer transformar isso numa série. Isso 5 anos depois. E isso demorou mais uns 3 ou 4 anos até eles desenvolverem um roteiro, mostrar para alguns lugares e a Netflix falar: sim, legal, a gente quer fazer. Então foi um processo bem longo. No processo do filme, o Gerard estava muito envolvido. Ele ia em todas as reuniões, aprovava os roteiros, conversava com os roteiristas para tentar chegar num projeto do filme, mas não foi para frente. No processo da série, a gente leu o roteiro do piloto que foi desenvolvido antes, mas ele não ia já em todas as reuniões, porque é muito exaustivo esse processo em Hollywood. Não é o que eu faço, não é o que ele faz. Vamos montar uma equipe, vocês olham, a gente vem em conjunto. Não. Porque quem estava fazendo isso era um pessoal da editora, da parte de entretenimento da editora. Então, da Dark Horse. Da Dark Horse, isso. A Dark Horse tinha uma parte de entretenimento e eles fizeram essa ponte com a Universal, depois com a Netflix. Entendeu? Então, quem vai atrás disso foram eles. E aí, adapta aí, vamos lá, vocês estão perto. Aí eles vão atrás de alguém para adaptar. Aí fez a adaptação, a gente olha. Legal, vamos tentar passar para a próxima etapa. Mas eles que cuidam disso, né? Eu faço só os quadrinhos, o Gerard escreve, faz a música. E aí a hora que realmente a Netflix topou, aí o projeto existe. Aí o nosso envolvimento no projeto muda. Então, o quão participativo a gente vai ser? Eles vão ter uma equipe, eles têm uma equipe muito grande, né? Então, no quadrinho, você faz tudo sozinho. Numa série, não. Tem um monte de gente, tem 10 roteiristas. Tem... Produtores. Vários produtores, cada um Diretor faz uma do canal. coisa. Diretor para cada 2 episódios, tem que achar os atores. Tem gente para fazer tudo isso, para procurar essas pessoas, para achar essas pessoas, para ver se elas são as pessoas certas para o trabalho. Então, é um outro processo, é um processo muito maior, envolve muita gente, né? E a gente pode acompanhar tudo, mas ocupa muito tempo também. Então você tem que escolher. Eu quero acompanhar tudo, porque eu não tenho o poder de dizer sim ou não. Está fora das minhas mãos. O negócio vai acontecer. É um trem em movimento, né? Eu Nem posso dar alguma opinião. coisa assim. Isso fugiu completamente ao personagem ou à estética. Eles chegaram a levar isso em conta, ou se houve essa discussão em algum momento? Olha, no início, a parte visual era uma preocupação. Depois, deixou de ser. Porque assim como nos quadrinhos, o importante é a história. Então, e a gente entendeu também que assim, a linguagem é outra. Série, dividida em 10 episódios, é outra coisa do que um quadrinho. Então, se eles pegarem o âmago da história, né, e dos personagens,
e conseguirem contar isso bem numa série de TV em 10 episódios, isso já é um sucesso. Isso é o que dá para esperar. Porque deixa eu só te interromper, porque quando eu li o quadrinho a primeira vez, e depois falou, pô, vai ter a série do quadrinho, de alguma forma, como leitor do quadrinho, como propenso espectador da série, eu quero ver o primeiro episódio e estou esperando, de repente, a Torre Eiffel chegando lá e balançando a galera, e o pessoal voando e falando não, e aí, senhor Eiffel, pá, não sei o quê, e depois os... mas é difícil é difícil total e, ao mesmo tempo, óbvio que eu percebo que a essência dos personagens e da história está ali. O quadrinho é uma outra mídia, é uma outra coisa e merece uma atenção específica. Isso foi levado em conta no começo? Tipo, ó, galera, essa cena aqui, se fizer, vai ser mais para o futuro, agora a gente tem que... É o orçamento, alguma coisa assim. Como é que foi isso? Você como tem que partir do expectativa princípio- sua mesmo, como expectativa sua de autor, de... Você tem que partir do princípio que é um dos motivos por que eu faço quadrinhos. Você não tem limites nos quadrinhos. Não. Nenhum. Você pode fazer um quadrinho como Umbrella Academy sozinho, de graça, entre um trabalho e outro, né? Porque as pessoas precisam trabalhar para viver. Mas eu fiz muito quadrinho de graça durante 10 anos. Então você pode fazer uma mega saga interestelar com naves e planetas explodindo e bichos e criaturas e alienígenas e mil coisas, o que você quiser, sozinho no seu quarto. E pode ficar incrível. Não é que é porque você fez sozinho no seu quarto que vai ficar tosco. Não. Mas, para fazer uma série ou um filme, você não consegue fazer sozinho. E se você quiser fazer uma mega superprodução, isso aí tem um custo, né? Então, a TV e o filme, por ser essa mídia que é, esse monstrão que ele é, tudo é um pouco mais pensado. Tudo tem um pensamento. Isso não é um limite artístico, isso é só um elemento que está lá também. Sim, a gente quer fazer uma cena com a Torre Eiffel, mas isso aí vai ter um custo de efeitos especiais. A gente pode arcar com esse custo? Talvez agora não, porque vai ser só um capricho para ficar igual ao gibi. Então, se a gente puder contar essa história com uma outra cena que dê para mostrar um início da academia e da primeira missão deles de outro jeito, vamos tentar contar de outro jeito que passe a mesma essência. Como você falou, nada impede que, se a série for um sucesso, a gente tiver 2, 3, 4 temporadas e o orçamento vá crescendo, a gente consiga colocar uma cena com a Torre Eiffel lá na frente. Tem que ficar bom, né? Precisa ficar bom. Isso, para mim, é essencial. Não pode ser... Que eu acho que é uma das coisas que eu fico mais feliz com a Umbrella. Porque é isso, eu dou meu sangue pelos meus quadrinhos. Eu faço o máximo que eu posso fazer, para depois ver ser transformado numa série ruim, tosca, com efeitos ruins, atuação ruim, fotografia ruim, som ruim. Não. Então, o Umbrella, a gente tem sorte de poder ter bons profissionais trabalhando em tudo isso. E se eu pudesse trocar uma Torre Eiffel pelo Pogo, eu não iria trocar. Então, a gente teve que escolher um dinheiro para gastar com efeitos especiais. Vamos gastar no Pogo, que é um personagem importante da história. Dá um lastro ali, né? O Pogo entra, a Torre Eiffel passa. O Pogo não. O Pogo não. Então, e é isso. E é um puta gasto para gastar com o Pogo. Mas valeu a pena. Né? No final, vale a pena. No último episódio, o Apocalipse, é um monte de efeito. Então, isso... né, norteou várias decisões desde o início da criação dos episódios. Então, se a gente não vai ter umas coisas tão malucas como a Torre Eiffel, a gente vai contar uma história que é a mesma história, só que de um ponto de vista um pouco mais pé no chão. Então, o visual dos personagens também é um pouco mais pé no chão. Então, já que eles vão ser mais normais,
vamos focar na vida deles. O que se passou, vamos desenvolver esses personagens, vamos atrás do que passou com eles na infância, vamos desenvolver melhor isso, vamos desenvolver melhor qual é a relação deles, o que passou com eles desde que eles saíram de casa até eles voltarem quando o Hargreaves morre. Então, todas as decisões, elas estão ligadas, né? Vai ter segunda temporada, né? Vai ter segunda temporada, já estão fazendo. Já estão Sim. fazendo. É que dá vontade mesmo, que você vê o quadrinho, você vê ali, você tá vontade de ver eles crianças, né? Dá vontade de ver as aventuras de crianças até ele chegar aqui. Mas eu acho que a gente já está chegando no último quarto da nossa mesa aqui. Eu queria abrir a perguntas. Alguém tem alguma pergunta que ia fazer para Rachel ou para o Gabriel? Rachel, Qual é o seu nome? Rafaela, eu sou muito fã de Assim que eu passo de você. Oh, thank eu you amo so much. muito. Primeiro, eu te amo muito. I love you so much. Thank you. Oh my goodness. E minha pergunta é, de onde você... eu não sei, você já participou, tipo, chegou a ver os atores que fizeram o filme? Eu acho que sim, mas... Tipo, de onde você tirou essa ideia de, eu quero fazer um livro? Tipo, de onde veio essa inspiração? Tipo, pô, é hoje que eu vou criar esse livro e esse vai ser o nome. Como isso aconteceu? De onde veio esse nome, assim? So just want to double check I got it right. So you're kind of wondering what inspired me, I guess, to write this story or just write in general? I just wanted to double. Ela quer saber se você... Da onde que ela teve inspiração para escrever essa história ou a escrever em geral? Em geral, sobre também o título, sobre Okay. tudo. Yeah, absolutely. Well, writing in general has always been really important to me. I've always really loved to write. I remember writing, I would always carry a notebook around whenever I was growing up, and I just would write down any stories that kind of popped into my head. For this particular story, kind of how it ended up happening was, there was this idea to create this story to raise awareness about cystic fibrosis, and kind of the idea for the title, 5 feet apart instead of 6 feet apart, or the translation, I guess, for that. Yeah, it kind of came from the idea. Claire Wineland, who I mentioned before, was a YouTuber, and she had cystic fibrosis, and she kind of always spoke about living proudly and kind of living your life to the fullest. And something that was always really interesting about Claire was not entirely breaking the rules, but bending it just a little bit. So I think that was kind of brought into the story because, they never touch, but they do bend the rules a little bit. They do take that one step forward. So instead of being 6 feet apart, they do bend the rules and get that 5 feet apart from one another, which I think is just really, really wonderful, definitely. Cool. Thank you. Thank you so much. Outra pergunta? Aqui tem. Tem. Depois vou lá. Meu nome é Beatriz e eu sou de um portal que fala sobre acessibilidade dentro da cultura pop. E o filme é 5 Passos de Você, não só para pessoas com fibrose cística, mas como com outros tipos de necessidades especiais, foi algo assim bem representativo. Eu gostaria de saber, em questão do feedback após o filme, de pessoas com fibrose cística, qual foi o retorno que você teve sobre o tema e sobre o filme que foi abordado e as questões da vida dos personagens. Yeah, definitely. And that was always so important going into this project. Every draft of the book that was written and every draft of the screenplay that was written was read over by Claire and her foundation to just kind of check for accuracy and to make sure that it was as close to the experience as possible. It was also looked over by a respiratory therapist, and I always had somebody that I could call and ask questions to if I didn't understand. And that was always really important. I mean, obviously,
with books or with movies, it's a fictionalization. So it's not accurate to every person's individual story. But it was important to get, as close as we possibly could, to give a glimpse into these experiences. And then the feedback was always, the most important thing to me, getting to talk to people that have cystic fibrosis, getting to talk to their families, and getting to hear about, what they saw in the book that related to them, to their own experience, and what they saw that didn't, what was different for them. I've had conversations with a number of people. I had one very funny conversation with a mom of an individual that has cystic fibrosis, and there has been, some negative feedback, and that's understandable because you don't want to romanticize this illness. It's a real thing. It's a real experience. There's people that have it. So I was talking to her one day, and she sat me down, and she got this very serious look on her face, so I got a little worried. And she said, I do have to tell you one thing that I really did not like. And I said, okay, let me know. And she says, the scene where they sit down at that dinner and they have lobsters, she said it was completely unrealistic. There's no way they'd have lobsters in the hospital cafeteria. And I was like, oh my goodness, yes. So I thought that was amusing. But yeah, and it's been really interesting to talk to families and talk to individuals and hear their story. It's just been really special to, hear people that say, Stella reminds me of me, or Will's story reminds me of me. So yeah, that was definitely just one of the most beautiful parts of this project. There. Boa noite, meu nome é Anderson. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo trabalho. Eu não li o livro ainda, vim hoje para pegar esse autógrafo especial, porque eu adorei o filme. O filme é incrível, eu achei ele de uma sinceridade fenomenal. E eu queria saber de você duas coisas. Uma é uma curiosidade. Qual foi a maior dificuldade que você teve para escrever esse livro, já que se tratando de uma doença que é delicada? Não vou nem dizer complicada, mas delicada. Que é diferente de A Culpa é das Estrelas, a sua doença ela é real, ela é uma coisa que está ali no dia a dia das pessoas. Beleza. Então, qual é a dificuldade de lidar com um tema como esse e qual foi a coisa mais difícil de você estar trabalhando o livro? E a segunda coisa é, como uma escritora nova, de sucesso, que vendeu best-seller, né? Que tipo de conselho você daria para os autores iniciantes para que eles não desistissem de sua carreira e entendessem que depende muito mais da determinação deles do que simplesmente de ter uma editora para publicá-los? Okay, absolutely. The hardest thing. That's a great question. I think it was always so important to me to portray cystic fibrosis accurately. That was always the most important thing, and that was definitely by far the hardest thing. It was all about talking to people and having the screenplay get read over and trying to just make sure that it was as accurate as possible. I would watch YouTube videos or go on Reddit forums. I don't know, is that a thing? Reddit forums? Do you guys have? Oh, but I would go on Reddit forums and just kind of read about people and their experiences and, trying out a different, the Aflo vest, which is a percussive vest to help, clear the airways. And it was just a lot of research that I had to do to try to get it to a point that was, that could be real. So that was definitely really difficult. In terms of advice for aspiring authors, there's always the classic, just stick with it. I think in this career, you're going to have a lot of rejection, which is the hard part. It's really hard to stick with it and complete a book and put your heart into a book. And getting the first draft of a book is oftentimes the hardest thing that you can do. Just actually sitting down and getting words on the page and pouring your heart and soul out on the paper in front of you. But I think in your heart, if you feel that you love writing and if you feel like that's what you're supposed to be doing and that's what calls to you, then that's just, I think, what matters most, really. So definitely just stick with it. Thank you. Boa noite. A minha pergunta é para o Gabriel. Primeiro, eu queria parabenizar você pelo seu trabalho. E minha curiosidade é a seguinte: como você se sentiu ao ver o seu trabalho, né, uma coisa
tão individual, uma coisa, você mesmo disse, né, que é uma coisa meio solitária enquanto você está ilustrando. Como é que foi? Como você se sentiu vendo seu trabalho atingir um mundo, né? Netflix vista por centenas de pessoas, enfim, qual foi a sensação? E enfim, o que você projeta assim do futuro da Umbrella Academy? Olha, para ser honesto, é muito difícil ter essa noção, né? É bem surreal. E a minha vida não mudou. Então, puxa, sei lá, 80 milhões de pessoas viram o Umbrella Academy. Não sei o que isso significa. Tem memes do Umbrella Academy todos os dias na internet. Esse é a única mudança da minha vida. Gente criando mini diálogos entre os personagens porque se identificou com os personagens. Então, com isso eu consigo ver que a história atingiu pessoas, eles se identificaram, conseguiram se enxergar ali. E a gente teve sorte, eu e o Gerard, de já estar trabalhando na terceira história que a gente conseguiu lançar, que deve sair aqui no Brasil também agora em outubro, novembro, que é o Hotel Oblivion. A gente tem outras histórias para contar, que quer continuar contando, mas a nossa vida é mais complexa hoje do que era quando a gente começou e demora um tempo. E a gente faz nós dois, tem um cara que colore, um cara que faz a letra. Em 4 pessoas, o nosso ritmo de produção tem um limite e a série tem outro. Então, pode acontecer o que aconteceu com o George Martin no Game of Thrones. Não é um cenário ruim de imaginar. Mas eu tento não pensar muito nisso. Eu quero que a gente consiga contar todas as histórias que a gente tem. Não são muitas. A gente fez a terceira, vão ser 6 ou 7. Mas isso pode levar mais 10 anos, né? O mais difícil, tanto para o leitor, para o espectador, tanto para quanto o cara que produz, é o tempo que demora. Né? Isso serve para a pergunta dele também. Tudo demora. Não é sempre que o seu primeiro livro vai ser um super best-seller, mas é importante fazer um livro que não vende. E você vai gostar daquele livro tanto quanto o livro que vende. Né? Hoje eu estava numa sessão de autógrafo aqui na Devir, que é inclusive a editora que publica o Umbrella Academy aqui no Brasil. E eles tinham lá umas cópias do Picho. Picho é um gibi que eu fiz de terror com o Fábio e com mais 2 amigos há 10 anos atrás. Que a gente queria experimentar uma história de terror, porque quadrinhos de terror é muito legal, é uma mídia visual, você pode brincar com o suspense, preto e branco. Muito bem. A gente publicou esse gibi há 10 anos atrás. E eles ainda têm cópias da primeira tiragem do Picho. Ali. A primeira, né? Mesmo, de 10 anos atrás. A primeira de 10 anos atrás. Não foi reimpresso, mas eles guardaram super bem. Não, é porque não armazenaram vende. Super bem. É porque não vende. Né? Ou vende, mas vende assim, vende 2 por trimestre. Eu recebo os relatórios. Então, você vai gostar dos seus livros que não vendem tanto quanto os que vendem. E eles demoram tanto tempo e demandam tanto esforço quanto os que vendem. Você precisa acreditar em todos esses livros. Então, a gente tem muita coisa para contar com a Umbrella ainda e quer contar, mas tem várias coisas na nossa vida que fazem com que isso demore um tempo. A série de TV é outra coisa que anda sozinha. Se eu ficasse parado aqui, ela está andando. Isso que eu ia te perguntar, tem a possibilidade de descolamento? A série e o quadrinho, eles sabem o que a gente vai fazer. Isso foi uma coisa que a gente fez desde o início. A gente sentou com eles e falou, o caminho da história é esse aqui, ó. É isso que a gente vai fazer. Mas eles têm um caminho diferente. Eles vão por outros caminhos e se tudo der certo, a gente chega no mesmo lugar. Mas é capaz deles chegarem antes, porque eles têm... É um mercado maior, que movimenta mais rápido, tem mais gente trabalhando. E a gente não. E eu não quero, como se fala,
colocar mais gente para fazer, né? Você tem quadrinistas que tem 1000 assistentes, ou colocam outra pessoa para desenhar, alguém para fazer arte final. Eu gosto de desenhar, é o que eu quero fazer. Então eu não quero que outra pessoa faça. Então vai demorar o tempo que a gente demorar para fazer. Mas a série é diferente, né? A série é diferente. Então é isso. Eu gosto muito da série de TV, até como espectador. Porque eu também sou fã do quadrinho, eu gosto da história, eu gosto desses personagens. E eu gosto do que eles fizeram com os personagens e com a história na série, né? E eu estou gostando muito do que eles estão fazendo na segunda temporada. Então, eu acho que as pessoas vão gostar quando sair também. Ali. Boa noite, meu nome é Marcele. E, assim, sobre The Umbrella, eu adoro a série, eu assisto. Assim, eu nunca vi os quadrinhos, mas eu comecei a assistir a série e eu gostei bastante. Quero procurar os quadrinhos para poder Tem ver, aqui, né? na Devir. É aqui do lado. Eu vou procurar, prometo. Mas, assim, eu achei muito bom todo o cenário, toda a estrutura ali montada, música, tudo o cenário, assim, eu achei bem interessante. Eu sou amante de histórias não convencionais, né? Eu gosto de super-heróis que fogem do convencional, romances também. E, assim, como a história da Rachel, eu achei maravilhoso o filme, o livro. E minha pergunta seria para Rachel sobre o personagem Paul, porque para mim ele assim no livro e no filme assim se destacou tanto para mim quanto o romance mesmo, o casal ali. E eu quero saber assim, então, como ele entrou nessa história, a ideia de colocar também um personagem LGBT e tudo mais. Eu queria saber assim essa ideia onde surgiu. Yes, Poe is my favorite character in the book. My best friend is Colombian, and it was just like, it was definitely a moment where I kind of got to add my best friend's quirks and traits into the story, which was always so important. But yeah, I think representation is so important, and I think Poe is, as I said, my favorite character, and I think in a lot of ways just the best character. He has just such an incredible heart and such a love for Stella, and he always just thinks about her and thinks for her. And he's always thinking of other people, you know. He broke up with his boyfriend because he didn't want to, he felt almost kind of like he would be a burden, and that just is like so heartbreaking and so real. But yeah, it was important, I think, for all of us to include a character like Poe in the story, especially me as an individual that identifies as LGBTQ. It was really important to have a character like that represented, and have a character like that was so close to my heart, really just balance out Stella and be there for her and just be so important to the story itself. So that was definitely really key. There. Boa noite, meu nome é Hi, Jade. Jade. Eu sou portadora de fibrose cística e o meu não é nenhuma pergunta, e sim um agradecimento em nome de todos nós, portadores de fibrose. Aqui na sala eu não sei se encontra mais gente, mas temos a Bia também. E a Associação de Fibrose Cística do Rio de Janeiro está esperando você para os autógrafos, né, lá. Eles não puderam vir para cá porque acabou chegando atrasado, mas eu estou aqui em nome de todos e para agradecer em nome de todos os pacientes, porque só a gente sabe o quanto é difícil entrar num hospital, falar que você tem fibrose cística e muitas vezes os médicos te olharem e perguntarem o quê? E você já se sente tão sozinha, tão tendo que se ajudar desde pequena, e você entrar no meio de um lugar que você quer se sentir acolhido e você olhar o médico, olhar para você e falar, que doença é essa? E você ter que explicar ao médico. Então, é uma coisa muito sofrida para a gente, mas que você trouxe essa oportunidade para que a nossa doença seja, graças a Deus, conhecida e falada em mais lugares. Muito obrigada de coração.
Oh my gosh. That's so amazing to hear. And I'm so touched that you came today, and I'm so touched that we've connected through Instagram of all places. And I think it's so heartwarming to hear that, and it's so heartbreaking to hear that was your experience, that you would go into a hospital looking for help, and doctors would stare at you and not know how to help you almost. So it just means so much to hear that this book has in some way made that easier. I'm so touched, and I'm so grateful. Thank you so much. Vamos abrir aqui para as últimas perguntas, para as palavras finais. A gente tem mais alguma aqui? As últimas duas, uma aqui e uma aqui. Tá, a minha pergunta é para o Gabriel. Assim, quando a gente fala em produção e consumo, né, de produto audiovisual, mas eu acho que de produto de modo geral, a gente sempre cai na questão do transmediático, né? Eu queria saber se você tinha alguma expectativa em relação a isso, se você de forma consciente tentou incluir alguns elementos que você imaginou que pudessem resultar exatamente nessa produção transmídia. E como você vê, você tinha falado, o que mudou foi a produção de memes. Isso para você é um reconhecimento importante? Como você lida com isso? Olha, eu sempre quis fazer quadrinhos. Só. Também por ter essa liberdade de poder fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, eu nunca achei que transformar um quadrinho numa série ou num filme era um salto para cima. Nunca fiz nada achando que se meu quadrinho virar um filme, aí sim ele vai ficar legal, porque cinema é mais legal. Não, eu acho quadrinhos a coisa mais legal do mundo. Sempre quis fazer isso. Então, o que eu sempre busco é conseguir fazer coisas novas. Seja contar uma história nova que eu nunca li, ou fazer de um jeito diferente, ou colocar um personagem que nunca foi mostrado daquele jeito. Todos os meus projetos, um é diferente do outro. Eu também nunca segui essa linha de vou criar um personagem e vou contar milhões de histórias com ele, porque cada história é diferente, ela pede personagens diferentes. Então, a minha vontade é sempre pensar em novos desafios para fazer em quadrinhos. Agora, a TV, o cinema, são mídias que alcançam mais gente. Isso é inegável. Então, eu posso dizer que eu já tinha uma carreira de sucesso como quadrinista, e eu sei o que isso significa, eu sei o quanto isso atinge as pessoas que se inspiram no meu trabalho, leram a história, gostam, ou que querem fazer quadrinhos, se inspiram na minha carreira. Mas a história do Umbrella, ela atingiu muito mais gente agora do que atingia antes. E era um gibi que era publicado em 15 línguas, né? Mas sei lá quantos países o Netflix chega, e são 60 milhões de pessoas. Isso em maio, a gente está em setembro, talvez muito mais gente tenha visto. Então é um negócio que está muito além do que eu posso controlar. Então, claro que eu fico feliz. A história está chegando nessas pessoas todas. Mas reflete em venda no gibi? Então, é isso que eu ia falar. Não é que 60 milhões de pessoas estão lendo quadrinhos. Não tem 60 milhões de gibis vendidos ainda? Não. Então, existe aí um abismo. E eu acho que, sei lá, eu tenho dois sentimentos conflitantes. Um eu fico muito feliz que essa história chegue em mais gente com a série. Mas eu ia ficar mais feliz se todas as pessoas fossem atrás dos quadrinhos. E não só dos meus quadrinhos, mas dar a chance para descobrir que, tem histórias legais em quadrinhos. Quadrinho não é só coisa de criança. Quadrinho não é bobo. Quadrinho não é menor. Então,
E eu acho que isso acontece muito mais na literatura do que nos quadrinhos. Porque tem muito filme e série baseada em livro. Muito. Sempre teve. Né? Não é de hoje que Hollywood adapta coisas. Então as pessoas ficam mais interessadas, e as editoras também sabem trabalhar isso, e o público está mais acostumado com isso. A capa do livro dela tem o pôster do filme. Né? Eles até perguntaram se a gente queria fazer uma edição nova com os atores ou sei lá o quê. Eu não quis. Mas tem um selinho. Na edição nacional não tem, podia ter também. Mas tem um selinho. Agora adaptado para uma série do Netflix. Porque essa ligação às vezes não é óbvia. E tem gente que assiste a série e nem sabe que era um quadrinho. Tem gente que assiste a série e nem sabe que eu fiz. Então, assim, existe aí esses problemas de tradução, não tradução de língua, mas tradução de linguagem. Esses buracos que ficam, eu acho que podiam ser resolvidos, e isso ia ser bom para todo mundo, para o público, porque ia descobrir coisas em quadrinhos, para quem faz quadrinhos, porque ia ter um novo público que pode descobrir um monte de coisa, né? Porque o diálogo do cinema com a literatura já é antigo e funciona muito bem. Até que você pode ter um livro que trabalha ao mesmo tempo que o filme, né, e saem os dois juntos e trabalham juntos, porque são linguagens diferentes, atingem pessoas diferentes. Então, tem 1000 maneiras de trabalhar junto essas coisas todas para contar histórias. Então, é isso, assim, eu perdi o fio da meada, mas eu acho que eu cheguei lá. Vamos para outra pergunta, então, para a gente finalizar com ela e a gente passar para a palavra final do pessoal. Boa noite, eu sou a Vitória e a minha pergunta é para Rachel. Eu queria saber se você, agora com o livro finalizado, você pensa assim, em mudar alguma coisa, uma cena, um detalhe, que você pensa, poxa, poderia ter sido diferente, ia ser melhor. Agora, assim, da ponta da cabeça, assim. That's a really good question. Yeah, I definitely think, I was talking yesterday with my editor here in Brazil about how when I send in the final pass, which is kind of when you get through the drafting process and editing and going through everything and making sure everything is how it should be, you get a final date where you turn in whatever you have and then that's it. You can't really look at it or edit it anymore. So after I send in the final pass, I have not read the book again because I know. I think you can edit forever. I think it's an always process. You just keep seeing little sentences that you want to change, or little paragraphs that you want to change, or small moments that you were like, I should have built on this a little more. I should have changed this. I should have done something different here. But yeah, I think because I have not read the book since I sent it in after the final pass, I feel content that it is as it should be. Yeah, definitely. But that's a great question. Então, pessoal, vou passar para Rachel e para o meu xará uma palavra final que eles queiram falar para vocês. Gabriel, tem alguma coisa a dizer? Eu queria agradecer de ter sido convidado para esse bate-papo, porque eu acho importante essa conversa de mídias diferentes, porque a gente conta histórias. Esse é o fundo, né, a base de tudo isso, é contar histórias, seja com livros, com séries, com quadrinhos, e eu acho que essa interação entre essas mídias, eu só espero que isso ajude a passar essas histórias para as pessoas. E espero que as pessoas leiam mais quadrinhos, porque é legal, né? Leem em geral, as pessoas precisam ler, a gente está na Bienal, continuem vindo na Bienal, continuem comprando livros. Sem livros, sem quadrinhos, não tem filmes, não tem séries, né? Não tem cultura pop. Continuem comprando livros, continuem lendo, ou não precisam comprar, vão na biblioteca, vão, né, na escola, pedem para os amigos. Eu adoro
as pessoas que falam, já emprestei seu gibi para um monte de gente, depois eles foram comprar o gibi. Então, é isso que eu espero. Leiam mais. Rachel. Absolutely, that was so great. Well, first of all, I'm so excited to be here, and I'm so grateful. I've just had a lovely time so far, and Brazil is just absolutely beautiful. So I'm just really grateful to everybody that has picked up the book and read it. But I can't agree more. I think this was just such an interesting talk to learn about, the different mediums and learn about your experience as a writer of comics and an artist, and that's just so fascinating to me. But yeah, I think you can't put it better. I think stories are so fascinating because they give you a chance to enter into the lives of different people and kind of experience different things and different tales and different lives, and I think that's just such a beautiful thing, and it's such a beautiful medium. So I'm so grateful to be here, and it was so wonderful chatting with both of you, definitely. Foi um prazer essa conversa deliciosa com o Gabriel e com a Rachel. Se pudesse, eu ficava aqui até amanhã de manhã conversando sobre isso. Obrigado vocês por essa oportunidade, obrigado a Bienal, obrigado a participação de todos. Continuem lendo, continuem comprando obras tanto internacionais, mas não deixem de ver valores também nas obras de autores brasileiros, de artistas brasileiros. A gente tem muito o que crescer aqui dentro, muitas séries baseadas nos nossos quadrinistas. Nós temos muitos talentos aqui e a gente tem muito a trocar com outras pessoas, com os outros países. A gente não é bairrista, a gente tem que expandir, a gente tem que trocar e a gente tem que crescer como um todo. E obrigado pela coragem de vocês e por representarem tanto pra gente. Obrigado. Quem gostou, bate palma!